Salmo 50. Leiamos a palavra de Deus nessa manhã de quinta-feira. Em nome do Senhor Jesus seja glorificado. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois o meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Mas ao ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina, rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão, difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas, e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Aleluia. O Salmo 50 fala sobre a verdadeira adoração. Deus começa o Salmo através do Asaf, dizendo que ele fala e toda a terra deve ouvir a sua voz. O nosso Deus fala, ele chama a terra, ele convoca todos os homens a prestar atenção no que ele está falando. Deus não fala apenas para que a gente o ouça, Deus fala para que a gente o obedeça. Deus fala para que a nossa vida se alinhe ao seu coração, agrade o seu coração. Ele fala e ele diz claramente quem é esse Deus que fala, é o Deus poderoso. Versículo 1 diz: fala o poderoso, o Senhor Deus, Senhor, o dono de tudo. O Deus que se revela nesse salmo como esse Deus glorioso. No versículo 3 diz: à frente dele vai um fogo devorador. Ele é um Deus tremendo, ele é um Deus glorioso. Nós não podemos reduzir Deus à nossa mentalidade ou ao que a gente acha. Deus é acima de toda comparação. Ele é digno de todo temor, de toda reverência, de todo respeito. Precisamos nos lembrar disso continuamente. Ele é o nosso Pai amoroso, que nos recebe no seu colo. Mas ele é o Deus todo-poderoso, que é fogo consumidor. Ele vem como um fogo devorador. No versículo 3 diz: ao seu redor ruge grande tormenta. Esse Deus glorioso, o texto do Salmo 50 diz que ele chama os homens, ele fala com os homens, e ele os chama, não para os destruir. Ele nos chama, ele fala conosco para gerar arrependimento, para gerar aproximação, quebrantamento. Nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem na dureza do nosso coração. Ele fala conosco todos os dias para nos quebrantar, para nos trazer arrependimento, para nos dar o melhor dessa terra, e o melhor dessa terra é a presença dele nessa terra. E aí ele começa no Salmo 50, logo no início, ele começa falando com o seu povo. Ele começa dizendo ao seu povo. Ele fala no versículo 4, ele diz: ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele fala no versículo 5, congreguem os meus santos, os que fizeram aliança comigo por meio de sacrifício. Eu quero dar uma palavra ao meu povo. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Nós sabemos que a nossa nação é conhecida pela corrupção, pela política para poder
beneficiar grupos poderosos, grupos particulares, mas quando estes que estão no governo dizem que são do Senhor e fazem isso, muitas vezes o juízo cai sobre eles e de maneira correta, como tem acontecido no nosso estado. Sem querer julgar pessoas, amado, nós precisamos entender que o nosso Deus vai julgar a nós que somos o seu povo. Ele nos chama para nos consertar, nos aperfeiçoar, e os versículos iniciais do Salmo 50 vai falar sobre isso. Ele diz: olha, chama o meu povo, reúna esses que me adoram, porque eu quero falar algo para eles. Vocês podem ser o meu povo, vocês podem invocar o meu nome, mas o que vocês fazem para mim não necessariamente me agrada. Os sacrifícios e o culto que vocês estão fazendo em si mesmo não é o que eu quero. O Senhor está dizendo aí: escute, eu vou falar com vocês, versículo 7. E no versículo 8 ele diz: olha, eu repreendo vocês, não é pelos sacrifícios que vocês me oferecem continuamente, não é pelos novilhos. No versículo 9, ele está falando, descrevendo aquele sistema de sacrifício de animais que o Senhor estabeleceu na antiga aliança, como um símbolo do que ocorreria no sacrifício perfeito de Jesus na nova aliança. Mas Deus está deixando claro: olha, eu não me agrado de sangue, de animais, de sacrifícios, eu não como a carne deles. O Senhor diz: olha, todos os animais do bosque são meus, versículo 10, os gados em milhares sobre as montanhas, eu conheço todas as aves dos montes. E ele diz: eu não quero o sacrifício de vocês, não é o culto de vocês que eu quero a vida de vocês como um culto. Eu quero a obediência, eu quero vocês como a oferta no meu altar. A vida de vocês precisa ser um culto. Qual é a verdadeira adoração? Que o Salmo 50 fala sobre isso, a verdadeira adoração. Há uma tendência no coração do homem, seja qual nação for e qual religião seja, de achar que a gente pode agradar a Deus apenas sendo religioso, cumprindo rituais vazios, cumprindo alguns tipos às vezes de preceitos humanos, seguindo algumas regras e fazendo todos os dias aquilo, às vezes algumas orações, alguns louvores. A gente acha que isso vai agradar a Deus. Deus está dizendo aqui, amado, que o que agrada o coração dele é a nossa vida sendo transformada pela presença dele. O culto apenas de lábios foi denunciado pelo Senhor o tempo todo para o povo de Israel no Antigo Testamento. O culto apenas de lábios, regras, frequência de igreja sem vida mudada, foi denunciado pelo Senhor Jesus, foi denunciado pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, a igreja, quando ele diz lá: vocês que ensinam e não vivem, vocês acham que vão se livrar do juízo? Amado, nós não podemos nos enganar, não podemos substituir obediência por religiosidade, não podemos substituir quebrantamento por práticas de doutrinas, que às vezes são até boas, que às vezes são certas, mas o que Deus espera de nós? Qual é o verdadeiro sacrifício que Deus quer de nós? Qual é a verdadeira adoração? Pelo menos 4 direções aqui Deus nos dá. Primeiro, o que Deus espera de nós é um coração grato. Ele fala isso no versículo 14, ele fala: ofereça a Deus sacrifício de ações de graça. Se eu e você nessa manhã tivermos um coração cheio de gratidão a Deus, nós somos curados, nós somos renovados, nós nos santificamos, porque a gratidão me faz querer obedecer, amar o Senhor, amar o próximo e viver para Ele. A gratidão porque o sangue de Jesus foi derramado por nós, gratidão porque Ele nos perdoou, nos tirou das trevas, gratidão pelas pessoas que Ele colocou na nossa vida, mas o nosso coração é inclinado à ingratidão, e nos tornamos muitas vezes um religioso amargo, um religioso ingrato, um religioso murmurador. Essa é a tendência do coração humano. O Senhor está dizendo: não quero sacrifício, não quero. Vocês podem cantar, orar, jejuar, nada disso vai adiantar se não for um coração grato a mim, por quem eu sou, por quem eu tenho sido na tua vida, pelo que eu tenho feito na sua história. Nós precisamos ser gratos, cada um de nós. Se fôssemos o mínimo consciente, estaríamos transbordando de gratidão, porque Deus é bom em todo o tempo. O que Ele espera de nós? Ações de graças, como lá em Tessalonicenses o apóstolo Paulo ensina: em tudo dai graças. Um coração grato é curado, um coração grato tem saúde, um coração grato é perdoador, porque ele foi perdoado, ele perdoa. Um coração grato é generoso, porque ele recebeu, ele dá. Um coração grato
ele recebe mais do Senhor, porque o louvor agrada o coração de Deus. Em segundo lugar, qual é a adoração que Deus espera? O sacrifício que Deus realmente quer. Deus espera de nós fidelidade. O versículo 14 diz: ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Quando nós estamos numa situação difícil, a gente faz muitos votos, promessas, a gente começa o ano falando para Deus que vamos fazer isso e aquilo, mas e manter aquela fidelidade? Amado, Deus espera de nós fidelidade. Fidelidade é a obediência, mesmo quando é contra a nossa vontade. Fidelidade é você permanecer fazendo aquilo que Deus mandou, mesmo quando o teu coração, quando o mundo, quando as pressões da vida tentam nos desanimar. Fidelidade é você manter o seu coração respondendo aquilo que Deus é. Deus é fiel, por isso nós devemos ser fiéis a Ele. Ser fiel é um atributo de Deus, e Deus espera que a gente o seja. Deus espera que a gente cumpra os votos para com Ele. Quando a gente fala, quando a gente ora, Ele espera que a gente esteja sendo sincero, verdadeiro, e se esforce para cumprir o voto. Porque todos nós em algum momento fazemos alguns votos que não conseguimos cumprir totalmente. E Deus não é um Deus carrasco que está esperando a sua perfeição absoluta para dizer a você que Ele te ama. Ele nos ama independente do que a gente faz, mas Ele se alegra com aqueles que realmente decidem ser fiéis. E quando percebemos a infidelidade, reconhecemos, pedimos perdão e nos levantamos de novo e falamos: Senhor, eu quero permanecer fiel ao Senhor, porque Ele é fiel a nós todos os dias. A Bíblia diz que até quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Em terceiro lugar, a adoração verdadeira que Deus espera de nós é relacionamento com Ele, é intimidade. O versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia. Não é tremendo Deus falando isso? Deus está dizendo o seguinte: olha, o que eu espero de vocês não é ritual vazio, não é religiosidade, não é fazer todo dia as coisas sem mudança, sem consciência. O que eu espero de vocês é que vocês me busquem no dia da angústia. Há pessoas que dizem: eu estou mal agora, então eu não vou buscar Deus. Não, é orgulho. Isso não é nenhum tipo de humildade, isso é orgulho. A gente tem que buscar o Senhor quando está bem, quando está mal, quando não sabe como está. Nós devemos buscá-lo porque Ele é, porque Ele é digno. Então o sacrifício que Ele espera de mim é eu o buscar. Amém, Deus. Busque a minha presença no dia da angústia. Ele está nos chamando, amado, para relacionamento. Porque o religioso, ele se relaciona com as coisas. O adorador se relaciona com o Senhor, com Deus, com o Pai. Jesus fala no João 4, ensinando sobre adoração. Ele diz: vocês adoram quem vocês não conhecem, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Eles conhecem o Pai. Então, amado, você chega ao Pai quando você está bem, mas chegue também quando está mal. Chegue com gratidão, mas chegue quando o teu coração está pesado, e às vezes até com dúvidas. Pergunte ao Senhor. O Senhor diz muitas vezes na palavra para a gente o inquirir: Senhor, eu estou assim, mas fale com Ele, com Deus, e ouça a sua voz. Derrame o coração diante dEle, porque Ele quer relacionamento com seus filhos. E em quarto e último lugar, o sacrifício, a adoração que agrada a Deus é uma vida que o glorifique, uma vida que glorifica ao Senhor. O versículo de número 15 diz: eu o livrarei e você me glorificará. Aleluia, glória a Deus. No versículo 23 ele repete mais uma vez dizendo: aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Você prepara o teu coração com gratidão, com louvor, glorificando ao Senhor, e você vai ver a salvação de Deus, você vai ver a manifestação de Deus, você vai ver o poder de Deus. O louvor prepara o caminho do coração para a manifestação da glória de Deus, para a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão na vida: Senhor, eu vou te glorificar em toda e qualquer situação. A Bíblia diz: em tudo dai graças, mas a Bíblia também diz: tudo o que fizer, seja em palavras, seja em ação, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja honrado, exaltado. Até quando a gente erra, a nossa reação deve ser de forma que o Senhor seja glorificado, o nome dele seja exaltado. Então o salmista está dizendo, e o Senhor está falando através dele: esse me glorificará, esse vai me honrar.
nós precisamos buscar sempre tomar as decisões que mais honrem o nome do Senhor. É uma maneira boa de avaliar as escolhas. Qual é a decisão que mais vai trazer glória ao nome do Senhor? O que eu estou fazendo ou pensando está glorificando o nome do Senhor? Isso nos ajuda a ser verdadeiros adoradores e não religiosos que mentem para si mesmos, obedecendo regras, leis, preceitos, mas não tendo relacionamento com Deus. Amado, que o Senhor nos dê um coração assim como o de Asaf no Salmo 50. Não vai dar tempo, pela nossa previsão, de tentar ficar entre 10 a 20 minutos a nossa palavra diária, mas a partir do versículo 16, o Senhor vai exortar o ímpio. É interessante que ele faz a distinção entre o povo dele, que ele exorta, porque ele exorta o seu povo para que a nossa adoração seja verdadeira e aceita, e a partir do 15 ele fala, mas o ímpio tenta repetir também preceitos, tem nos lábios o louvor, mas odeia a disciplina. Nós precisamos ler esse texto, porque às vezes o nosso coração está se tornando ímpio, nós nos tornamos impiedosos, pessoas que têm um coração assim, e aí estão as características do ímpio. Ele só tem os louvores nos lábios, os mandamentos só nos lábios, ele odeia a disciplina, ele rejeita as palavras, ele se associa com o ladrão, se torna amigo dele, ou seja, ele acaba se tornando alguém que é conivente com pessoas que erram. Ele está dizendo aí que aos adúlteros ele se associa, abre a boca para o mal, trama enganos, não tem pudor e temor para falar das pessoas e fazer comentários que não lhe diz respeito. Isso é impiedade, e nós precisamos vencer isso no nosso coração também. Ele senta-se para falar do irmão, difama o filho da sua mãe, e ainda acha que Deus não vai fazer nada. Essa é a intenção, às vezes é a percepção nossa. Versículo 21, você tem feito essas coisas? Eu me calei, e você pensa que eu sou igual a você, mas agora eu repreenderei, porei tudo à vista. Amado Deus, muitas vezes ele expõe aquilo que está oculto no nosso coração, e olha, ele não faz isso para nos derrotar não, ainda é misericórdia dele, para que a gente se humilhe, seja curado, e o que Deus quer de nós, é que nós sejamos uma oferta viva, um verdadeiro adorador, para que o nosso louvor não se torne ritualista, repetitivo e vão, porque é vão um louvor, uma oração que não parte de relacionamento, que busca conhecer e agradar a Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e nos dê um coração de verdadeiros adoradores. Pai, obrigado, porque a Tua palavra ela é pura, poderosa. Pai, obrigado por essa exortação, porque o Pai amável, um Pai que nos ama, nos exorta. Pai, ajuda-nos, a cada um de nós, e que vai ouvir essa palavra nesse dia, nos ajuda a dar ao Senhor a vida, e não apenas um momento, a frequência, as reuniões, os preceitos decorados. Nos ajuda a ter um coração quebrantado que te adora, cheio de gratidão, de louvor, de amor, cheio, ó Deus, de fidelidade. Senhor, nos transforma a cada dia. Livra-nos, Pai, de estar cantando, louvando, orando com os lábios, mas o coração está longe de Ti. Senhor, nesse dia aproxima-nos da Tua glória, da Tua presença. Nosso coração esteja sendo cada dia mais, Senhor, quebrantado e apaixonado pela Tua intimidade. Pai, nos torna íntimos do Senhor. Pai, queremos conhecer a Tua voz, obedecer o Senhor e nos tornar mais semelhantes a Jesus a cada dia, porque nós sabemos que este é o verdadeiro sacrifício que o Senhor busca, sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Nós te agradecemos pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.